Olá, teremos a oportunidade agora então de dar continuidade sobre a temática administradores. Em aula passada, nós revimos o conceito geral de administradores, bem como tivemos a oportunidade de trabalhar os aspectos gerais da administração de uma sociedade, né? E aí tivemos a oportunidade de rever alguns conceitos básicos sobre administradores. Mas de forma bem rápida, vamos só relembrar a situação de que administrador, né, ele não pode ser confundido com figura do sócio. Há uma dúvida muito comum, e aí os nossos alunos começam e se esquecem ou confundem, achando que todo sócio controlador acaba sendo administrador. Isso não é uma necessidade. É claro que se nós estivermos diante de sociedades de menores tamanho, ou de menor tamanho, perdão, tivemos aí diante de sociedades que têm poucos sócios, é muito provável que os administradores também sejam ali sócios. Mas nós vimos na aula passada que não há necessidade nenhuma de que os sócios exerçam a administração. Eu costumo dizer, inclusive, que o ideal é que os administradores não sejam sócios, sejam pessoas especializadas para exercerem essa administração. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, né? Então, nesse aspecto, veja, eu gosto sempre de destacar essa situação. Mais uma vez, reforço. Administrador não necessariamente precisa de ser sócio. Se o sócio controlador, mas lembremos sempre que aquela pessoa que detém ali o poder de controle e exerce esse poder de controle, se nós estivermos diante de um sócio controlador, claro, como ele tem esse poder de controle, fica a cargo dele escolher se a administração será exercida por outra pessoa ou pode ser exercida por ele próprio, né? Então, nós não podemos nos esquecer nunca disso. Sócio não se confunde com administrador. Pode até ser que um determinado sócio tenha a função de administrador. E nesse caso, nós vamos ter aí a união de duas funções, função de sócio e função de administrador. Só que as funções são são distintas, né? Existem aí competências diferentes, né? Isso é bem importante. Administrador também deve ser pessoa natural. Em se tratando agora de pessoas jurídicas na modalidade de sociedade anônima, nós vimos que uma sociedade anônima sempre terá diretoria. Diretoria que vai exercer essa representação especial da sociedade anônima. Nós temos que lembrar que a sociedade anônima ela é sempre personificada, ela sempre possui pessoa jurídica, portanto, é sempre personificada. E essa sociedade anônima precisa de uma representação especial. E quem vai representar são os diretores. Essas pessoas, os administradores, na função ou na figura dos diretores, né? E aí nós temos que lembrar também que há uma diferença. A nossa Lei 6.404 trata os administradores de forma indistinta, né? Ela considera como administradores, esse vocábulo administradores, os membros do conselho fiscal, conselho de administração e a própria diretoria, os membros aí, eventualmente da diretoria. Nós sabemos que uma sociedade anônima deve ter no mínimo 2 diretores que vão representar a sociedade. Mas uma sociedade anônima também, como vimos na aula passada, pode ter conselho de administração. E existindo conselho de administração, eu quero reforçar bem essa ideia, não é o conselho de administração que vai exercer, né, efetivamente a representação da sociedade. Não. Ele vai, né, como tivemos oportunidade, o conselho, por meio dos seus conselheiros, vai traçar as diretrizes, vai nomear e destituir os diretores, mas não vão representar a sociedade. Mas estou trabalhando com isso porque, resgatando essa ideia de administradores, porque a temática da nossa aula de hoje é trabalharmos, sim, né, com o aspecto dos administradores, e ao trabalharmos com esse aspecto dos administradores, mais precisamente trabalharemos com a aula de hoje, no dia 4/5, aqui, olha, acompanha comigo rapidamente. Nós teremos a oportunidade de trabalhar com administradores, deveres e obrigações dos administradores, e ainda quero chamar a atenção
que nós trabalharemos com o ajuizamento da ação de responsabilidade contra os administradores, né? Então, nós temos aí a ação de reparação de danos contra esses administradores, de eventual responsabilidade contra os administradores. Nós trabalharemos com deveres e obrigações dos administradores. E nesse aspecto, faz-se necessário reforçar a seguinte situação. Olha, esses direitos e obrigações e a ação de reparação de danos contra esses administradores que teremos a oportunidade de ver e de estudar nessa aula nossa de hoje, quero destacar, olha, perceba, os direitos e obrigações, eles são abrangentes, assim como a ação de responsabilidade de danos. Olha, eu quero reforçar isso bem, né? Quando eu falo que esses direitos são abrangentes, nós estamos utilizando aqui a expressão vocábulo administradores da forma que a lei estipula. Então, os direitos, as obrigações e os deveres e obrigações que nós estamos trabalhando na aula de hoje, assim como a ação de responsabilidade, é a situação, então, que vai se aplicar de forma genérica a todos os administradores, ou seja, vai aplicar aí aos membros da diretoria, vai aplicar também, claro, aos membros dos conselhos, conselho fiscal, conselho de administração. Então, mais uma vez, reforçando essa ideia. Aqui nós utilizaremos, como a lei o faz, né, a expressão administradores de forma genérica. Então, os direitos e obrigações, os deveres, perdão, mais uma vez, estou falando de direito, mas eu quero falar, os deveres e as obrigações dos administradores, os deveres e as obrigações, assim como a ação de responsabilidade que nós veremos nessa aula hoje, mais uma vez reforçando, aplicável ao vocábulo, né, aí, administradores, essa palavrinha, aos administradores, então, vai se aplicar a todos, mais uma vez, membros da diretoria, como vimos na aula passada, membros do conselho de administração, que já começamos a ver, e assim como o conselho fiscal, como estudaremos em aulas futuras. Tranquilo? Então isso é importante destacar, né? Então, o intuito da nossa aula de hoje, sem sombra de dúvidas, é trabalhar aí com essa questão referente aos administradores, seus deveres e obrigações. Vamos acompanhar então, por favor. Né? No que se refere aí aos nossos deveres e obrigações dos administradores, acompanhe aqui comigo, olha. O primeiro e o mais importante desses deveres, reputo ser o chamado dever de diligência, tá? Veja, artigo 153, artigo 154 da nossa Lei 6.404. O dever de diligência, né, ele se torna tão importante que nós temos que entender o seguinte, olha, o dever de diligência ele torna-se tão importante porque o dever de diligência é aquilo que é o cerne da questão de todos e quaisquer administradores. Quando fala dever de diligência, nós estamos diante daquela situação que a pessoa, o homem deve ser ali, o administrador, ele deve ser diligente com aqueles negócios. Ou seja, ele não pode ser negligente. Nós teremos a oportunidade de verificar, inclusive nessa aula, que uma das situações em que há responsabilização do administrador é justamente quanto a ele falta esse dever de diligência. Ou seja, o administrador é negligente. Quando alguém assume um cargo de administração, né, ele deve administrar aquele patrimônio, aqueles bens, aquela atividade econômica, essa sociedade anônima, aqui no nosso caso, ele deve administrar da melhor forma que ele pode fazer, né? E mais do que isso, ele deve administrar ainda melhor do que administra os seus próprios bens. Esse é um dever natural de todos e quaisquer administradores. Ele deve empregar na administração todos os meios necessários para administrar. Ele deve realizar esse ato de administração como homem ativo. O homem ativo é aquele que não é negligente, que deixa as coisas acontecerem. E probo faz, aquele homem que age com responsabilidade. E ele deve administrar, portanto, melhor do que ele administra os seus próprios bens, porque, afinal das contas, né, no frigir dos ovos, nós estamos aí diante de uma situação em que ele está administrando patrimônio alheio, atividade econômica alheia,
no nosso caso, a sociedade anônima. Então ele deve agir melhor, administrar melhor do que ele administra os seus próprios bens. Esse, portanto, então, é o nosso dever de diligência. Trata-se de um dever fundamental que consiste na obrigação de administrar e empregar nos empenhos das suas atribuições o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuramente emprega na administração dos seus próprios negócios. Vou além, como disse, tem que ser mais do que o faz nos seus próprios negócios. Dever de lealdade, dever tão importante também. Está lá no nosso artigo 155 da lei, olha, o administrador não pode usar em proveito próprio ou de terceiros informações pertinentes aos planos e interesses da companhia a qual teve acesso em razão do cargo. Deve abster-se de intervir em qualquer operação social que tiver interesse conflitante da sociedade. Quando nós estamos diante do dever de lealdade, o administrador não pode utilizar do ato, do cargo que ele possui, ele deve ser leal com a companhia, o dever de lealdade. Ele não pode utilizar para ter proveito próprio para ele ou para outra pessoa interposta, ou para outrem, né? Pessoa que ele queira. Ele deve ser leal com aquela sociedade. Ele deve buscar o melhor para a sociedade. Se tiver um conflito de interesses entre aquilo que é importante para ele e para a sociedade, sem sombra de dúvidas, esse administrador deve pautar-se pela conduta que vai beneficiar a sociedade. Isso é um dever de lealdade, né? E ainda, nessa toada, nós temos aqui também o dever de sigilo, tão importante. Dever de sigilo. Olha, esse dever de sigilo, ele se mostra importante, vamos aqui comigo rapidinho, esse dever de sigilo se mostra importante porque, de forma inegável, quando nós estamos diante de sociedades anônimas, né, nós temos aí a situação de que essas sociedades podem negociar os seus títulos no mercado de valores imobiliários. Então veja, quando alguém ele está exercendo a administração de qualquer sociedade anônima, e se essa sociedade anônima negocia os seus títulos no mercado de valores imobiliários, é inegável que ele possui, né, informações privilegiadas, é inegável que possui informações privilegiadas, e ele não pode utilizar-se dessas informações para causar prejuízo no mercado, né? Essa aqui é a figura famosa, né, que tivemos a oportunidade de ver, do insider trading. Aquelas pessoas que têm as informações informações privilegiadas, não podem utilizar dessa informação para manipular o mercado, sob pena, primeiro, de causar uma desconfiança muito grande dentro daquele mercado, que não se retrata ali de um mercado seguro. E ainda, nós temos ainda a situação de que estamos diante de uma situação, alguém está tirando proveito, a palavra que eu estava procurando é essa, alguém está tirando proveito de informações privilegiadas, né? E isso vai causar aí, sem sombra de dúvidas, um prejuízo para os demais pessoas, para as demais pessoas que participam ali dentro daquele mercado, né? E isso que gera uma série de situações. Quando tivemos a oportunidade de trabalhar lá com a companhia emitindo suas ações, nós vimos que a companhia não pode negociar com as suas próprias ações. Por quê? Porque justamente ela possui essa informação privilegiada. Da mesma forma, os administradores, ao realizarem esse ato de administração, também, claro, não podem estar participando de situações que deem ensejo aí a causar prejuízo para o mercado, ou em situações em que eles tenham essas informações privilegiadas, tá? Então é isso que é trazido para a gente, ó, dever de sigilo. Quando nós estamos diante aí desses administradores, né, então é isso que é trazido para a gente, ó, dever de sigilo. Quando nós estamos aí diante dessa situação, alguém torna-se administrador, para que nós tenhamos aí, ó, em pé de igualdade, né, não pode ter um benefício nenhum em detrimento aos demais investidores. Então, ele, claro, tem que manter sigilosas as informações, todas as informações da companhia. E, claro, faltando aí
com o dever de diligência, com de lealdade, também com o dever de sigilo, claro, nós estamos aí diante de situações em que esse administrador vai responder. Outra situação importante também, olha, que decorre, claro, do dever de sigilo, é o dever de informar. O administrador, né, principalmente nas companhias abertas, e isso está trazido lá no artigo 157, ele tem a obrigação de informar. Primeiro, olha, declaração do termo de posse. O administrador deve, por ocasião da assinatura do termo de posse, informar quais valores mobiliários da sociedade ou de controlada ou sociedade do grupo ele possui, né? Por que ele tem que informar? Volta aqui comigo, olha, rapidinho. Por que ele tem que informar quando da sua posse? Porque esses ativos dele, ele não vai poder utilizar-se desses ativos, dessas informações que ele possui, desses títulos que ele possui, ele não vai poder utilizar deles para ter nenhum tipo de ganho, né? Por isso que ele tem que informar quantos são que ele tem, se eventualmente ele possui. Da própria companhia, de controlada, né? Então essas são situações aí em que esse administrador tem essa obrigatoriedade de informar. Mas ainda também tem obrigatoriedade de informar, de revelar, tem o dever de revelar à Assembleia Geral Ordinária, o administrador deve revelar na Assembleia, a pedido de acionistas que representam, ou acionista que tem 5% do capital, veja, os valores mobiliários da companhia de controlada ou de integrante do grupo que tenha negociado direta ou indiretamente no exercício anterior. Então, também tem essa obrigação de revelar a uma Assembleia Geral Ordinária, ou acionistas que representem 5%. Além dos títulos que ele possui, de informar quais que ele possui, quais ele negociou, né? As opções de compra que tiver contratado no exercício anterior, se ele tem a opção de comprar algum título, os benefícios ou vantagens que tenha recebido ou que esteja recebendo da companhia, as condições de contratos de trabalho dos diretores e empregados de alto nível, quaisquer outros atos e fatos relevantes sobre a companhia, né? Então, também, olha, outro dever de informar, tem o dever de divulgação ao mercado. O administrador deve também comunicar à Bolsa de Valores e divulgar pela imprensa os fatos ou atos relevantes que possam influir na cotação dos valores mobiliários. Olha o que é importante aqui, mais uma vez. O administrador também deve comunicar à Bolsa de Valores e divulgar pela imprensa os fatos ou atos relevantes que possam influir na cotação dos valores mobiliários. Essa é fundamental, essa é uma função fundamental do administrador, principalmente tratando de mercado de valores imobiliários. Ele não pode omitir. Agora perceba que ele não pode omitir essas informações. Se ele está omitindo essas informações, ele está sendo negligente, claro, né? Então perceba o seguinte comigo. Esse dever de informar, o dever de sigilo, decorre lá da lealdade, né? O dever de informar decorre do dever de ser diligente, né? Não ser negligente. Porque se o administrador agir com culpa ou com dolo, e aí nós temos que lembrar sempre que a culpa advém da imprudência, da negligência, da imperícia, né? Se ele é negligente, se ele é imprudente, ou se ele não tem perícia para exercer, da imperícia para exercer aquele cargo, ele vai responder pelos prejuízos que der causa, né? E aí, olha, nesse aspecto é importante destacar, então, e destaco isso com os senhores, o seguinte: o administrador que dá a causa, como, por exemplo, não informa situações que são relevantes para o mercado, relativo aos títulos, né? Esse administrador, claro, pode causar prejuízo para a companhia e, eventualmente, causando como prejuízo para a companhia, ele vai responder, claro, mas também ele pode dar prejuízo ou pode ocasionar prejuízo para os demais acionistas. E aí ele também responde
perante esses acionistas. Então ele tem que ser diligente, ok? Como já tivemos a oportunidade de ver. E ele tem, claro, que passar as informações, tem que ser transparente também. Nesse aspecto, surge por fim aqui para a gente, olha, que está lá trazido no artigo 156, é o chamado conflito de interesses. Né? Muito bem. O conflito de interesses é aquela situação em que o administrador tem algum interesse, por isso que há o conflito, né? Entre interesses que são da própria companhia e interesses pessoais que são do administrador. Então, no que se refere-se aí, ó, trata, claro, de uma decorrência do dever de lealdade. No caso de conflito de interesse, como tivemos a oportunidade de ver lá, trabalhamos com lealdade, quando eu falei com lealdade, claro que se tiver essa balança entre o que é importante para a sociedade e o que é importante para o administrador, a balança vai ter que sempre pesar para os interesses da sociedade, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, se tiver esse conflito de interesses, tem que pesar aqui para a sociedade. Outra coisa importante, nos casos de conflito, presume-se que o administrador não terá condições para agir como órgão da companhia, colocando seus interesses por esse lado, com seus interesses próprios de lado. Por isso, veda-se a sua intervenção, mas não a realização do negócio. Não impede que o administrador negocie com a sociedade. Pode haver a negociação, desde que em condições equitativas e sem a sua intervenção. Né? É aquela história. Em existindo aí um conflito de interesses entre o administrador e a companhia ele deve pender, claro, ele deve tornar-se neutro nessa situação, pendendo, claro, para o melhor, buscando sempre o melhor para a companhia. Né? Não quer dizer que ele não pode negociar, até pode negociar, desde que não tenha nenhum tipo de intervenção. Ok? Bom, então, assim, esses foram, primeiro aqui, os deveres dos administradores. Dever de diligência, dever de lealdade, dever de sigilo, dever de informar, né? E aqui deve ser evitado, ou se acontecer o conflito de interesse, o administrador tem que se manter aí de forma neutra, né? Agora, aspecto importante no que se diz respeito à nossa matéria é a responsabilidade civil dos administradores. Vou trabalhar ela com os senhores, mas que eu quero deixar aqui, no aspecto muito importante, a teoria dos atos ultra vires. Nós vamos ter que abrir lá o artigo 158, inciso 2º, tá? Da nossa lei. Lei 6.404. Né? Nós vamos trabalhar com essa situação agora. Tá? Muito bem. Quero destacar aqui algumas situações e por isso que vai se fazer tão importante. Né? A primeira das situações que eu quero trabalhar com os senhores é no que se responde, a primeira situação que eu quero trabalhar aqui é no que se refere à responsabilidade civil dos administradores. E aí quero tentar sanar algumas dúvidas, algumas eventuais dúvidas que podem surgir quanto a essa temática, principalmente responsabilidade civil dos administradores. É claro que é inegável que os administradores eles podem responder, né? Eles podem ter aí essa responsabilidade civil. Se os administradores derem causa, se os administradores ali então agirem de forma ao causar prejuízo para aquela companhia, claro que esses administradores, é inegável que esses administradores devem reparar os prejuízos. E aí, eu quero destacar com os senhores uma situação bem tranquila, ou uma situação, né, que gera algum tipo de dúvida e que a gente não pode ter, em hipótese alguma, essa dúvida. Tá? Só abrir a nossa lei aqui. Muito bem, já está aqui a lei. Tá? Vou colocar aqui no artigo
A partir do artigo 158 ali, nós estamos falando aí da responsabilidade dos administradores. O que eu quero destacar com os senhores é o seguinte. Vamos lá. Os administradores, eles respondem pelos prejuízos que derem causa? Claro, não tem dúvida nenhuma. Todo administrador responde pelos prejuízos que eles derem causa. Mas aí nós temos que entender uma situação clássica, né? Para que nós tenhamos a responsabilização, já tiveram a oportunidade de ver isso lá na teoria das obrigações, é necessário que nós tenhamos aí uma conduta, que dessa conduta haja um nexo de causalidade, né? A conduta tem que causar um prejuízo. Então, nós temos que ter aí, para que nós tenhamos essa responsabilização dos administradores. Ele tem que praticar uma conduta e essa conduta tem que causar prejuízo. Mas a sua conduta e o prejuízo causado tem que ter um nexo de causalidade, ou seja, a conduta dele é que causou o prejuízo. Além disso, para que nós tenhamos a responsabilização dos administradores, a responsabilidade civil dos administradores, é importante destacarmos que o administrador, ele só vai responder, via de regra, ele só vai responder se estiverem presentes os elementos da culpa ou do dolo, né? Lembrando que dolo é a intenção de causar prejuízo, e aí, claro, ele vai responder. E culpa é aquela situação em que ele pode nem ter tido a intenção, mas aconteceu, ele causou prejuízo, né, pela conduta dele, uma conduta é culposa, ele causou prejuízo por ter agido de forma negligente, dever de diligência que nós tivemos. Se ele não tiver agido com lealdade, a lealdade está mais próxima para o dolo, né? Mas se ele não tiver sido negligente, ou se ele foi imprudente na tomada de decisão, ou, claro, se ele foi imperido, se ele não tinha perícia para poder realizar aquela situação, né? Então, aí nós temos essa necessidade. Então, tem que ser uma conduta praticada pelo administrador, essa conduta tem que causar prejuízo e ele tem que ter agido de forma culposa ou dolosa. No mínimo, culposa, né? Nós estamos aí diante da chamada culpa subjetiva, ou seja, há necessidade de se perquirir a conduta daquele administrador, a conduta do agente, no caso do administrador. É uma conduta subjetiva, né? Ele agiu de forma dolosa? Ele responde, se causar prejuízo. Também, claro, que para alguém possa responder, ela tem que ter dado causa ao prejuízo, mais que isso, tem que ter acontecido o prejuízo. A reparação do prejuízo só vai acontecer, claro, se existir prejuízo. Se não existir prejuízo, não há que se falar em reparação de prejuízo, né? Isso também é algo bem tranquilo para nós. Então, veja, perceba isso. Há necessidade que se tenha culpa, há necessidade que se tenha aí como visto prejuízo, né? E há necessidade da conduta dolosa, culposa, como visto, há uma conduta, nexo de causalidade, e tenha lá prejuízo, no mínimo culposa. Culpa, então, responsabilidade, portanto, subjetiva. O que eu quero destacar, então, é que o administrador responde, mas se ele agiu de forma dolosa ou culposa e se causou prejuízo. Quero também salientar que atos regulares de gestão, e aí que vem a observação, e nós temos que fazer uma grande observação acerca disso, atos regulares de gestão não dão, né, condão aí, ou eles não terão como dever de indenizar do administrador. Então, os atos de regular de gestão, né, eles não geram nenhum dever de indenizar pelos administradores. O administrador, então, vai responder de forma subjetiva se agiu com dolo ou com culpa. Mas se ele agiu nos estritos, né, se ele agiu ali dentro dos seus poderes, no estrito dever legal dele, né, se ele agiu de forma a estar realizando um ato regular de gestão, ele não vai responder, mesmo que esse ato tenha causado prejuízo para a companhia, né? Então, isso aí é algo que tem que ficar bem tranquilo para a gente. Imaginemos que determinado administrador, não agindo de forma dolosa, não agindo de forma culposa, não violando a lei, não violando o estatuto, toma determinada decisão, uma decisão de mercado mesmo,
e essa decisão lá na frente causa prejuízo. Mais uma vez, olha, ele não violou, ele foi diligente, ele agiu de forma leal, ele preencheu todos os requisitos da legalidade do estatuto, não agiu com nenhuma falta de dever. Nesse caso, claro, o administrador agiu de forma em estrita obediência ao comando legal, ao estatuto, né? Ele fez um ato regular de gestão, mas esse ato de regular de gestão causou prejuízo. Quem que vai responder sobre o prejuízo? Claro que tem que ser a companhia, e é lógico, esse administrador ele não pode ser responsabilizado, né? Então eu quero destacar isso bem, olha, para que o administrador seja responsabilizado é necessário, via de regra, claro, que ele, né, tenha agido aí pelo menos de forma culposa, que ele tinha agido de forma dolosa ou de forma culposa, porque se ele estiver agindo dentro daquilo que preconiza a lei, que preconiza o estatuto e cumprindo com todos os seus deveres, um ato regular de gestão, né, não dá o condão aí de causar nenhum tipo de responsabilidade para esse administrador. Quero destacar que o jogo empresarial, o sucesso ou o insucesso, faz parte da atividade típica de empresa. E por fazer parte dessa atividade típica de empresa, né, esses negócios podem acontecer, os prejuízos podem causar, e não há a necessidade para que tenhamos aí a responsabilidade desse administrador, ok? Né? Então, isso aí era um ponto importante. Vamos ver aqui na nossa matéria também. Né? Então, veja, olha, o que eu quero destacar então é isso. Responsabilidade civil dos administradores. É natural que se tenha responsabilidade dos administradores. Artigo 158 da nossa lei, ó. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade, em virtude de ato regular de gestão. Olha, acabamos de ver isso. Artigo 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade, em virtude de ato regular de gestão. Agora vem a segunda parte, olha, importante. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder, dentro das atribuições ou poderes, com culpa ou com dolo. Então, quando tiver aqui, ó, culpa ou dolo, esse administrador vai responder. Então, ele realizou um ato, esse ato causou prejuízo, né? Tem uma conduta, nexo de causalidade, ele agiu com culpa ou com dolo, ele vai responder. Se for um ato de regular gestão, sem culpa, sem dolo, ele não responde, né? Agora, veja, quando nós estamos aqui, ó, diante do culpa ou do dolo, dentro das suas atribuições, aqui é importantíssima essa parte, olha, o administrador agiu dentro dos seus poderes, dentro das suas atribuições, mas ele agiu com culpa ou com dolo. Então nós temos que ver se realmente houve culpa ou dolo. Se não teve culpa ou não teve dolo, ele não responde. É a chamada teoria dos atos intra vires, né? Vamos aqui, ó. É isso que eu queria trabalhar com os senhores aqui, ó. Teoria dos atos intra vires. O que é a teoria dos atos intra vires? O administrador agiu, né? Nós temos que analisar de forma subjetiva, conduta culposa ou dolosa, mas ele agiu nos termos, aqui, ó, artigo 158, 1, dentro das suas atribuições ou poderes. Se ele agiu de forma dolosa ou culposa, ele responde. Se ele não agiu de forma dolosa ou culposa, ele não responde, ok? Agora que nós temos que entender intravírus. Por que intravírus? Ó, dentro das suas atribuições ou poderes. Ele não extrapolou os seus poderes, as suas atribuições. Agora existe a teoria dos chamados atos ultravírus. O administrador vai responder quando realiza ato violando o dever de obediência. Dever de obediência é esse dever que o administrador tem de obedecer à lei ou estatuto, né? Dever de obediência que pode ser entendido como a extrapolação dos limites estabelecidos no ato constitutivo, que no nosso caso aqui é o estatuto, né? Que pode ser um estatuto ou contrato, no nosso caso, o estatuto de uma sociedade anônima. Então, o administrador, olha, teoria dos atos ultravires, ele vai realizar atos para quais ele não tem poder.
Teoria dos atos intravires, dentro dos seus poderes e suas atribuições. A teoria dos atos ultravires. Ele age fora dos seus poderes ou atribuições. Então, ele está desobedecendo o estatuto, no caso. Assim, terá que ser aplicada a teoria dos atos ultravires, cuja previsão legal está no artigo 158, parágrafo 2º. No 58, né? Vou voltar aqui, ó. Parágrafo 2º. O administrador responde, teoria dos atos ultravires, aqui, ó, rapidinho comigo. Nesse artigo 158, parágrafo 2º, se o administrador realizar um ato desobedecendo a lei ou estatuto, aqui, ó, rapidinho mais uma vez, ó, com violação da lei ou do estatuto, ele está agindo além das suas atribuições e dos seus poderes. Nesse caso, e aí vem uma situação bem importante para a gente, ó, teoria dos atos ultravires. Nesse caso, ele agiu o ato sem ter poder. Quando ele age ato sem ter poder e causa prejuízo para a companhia, diferentemente do que vimos ali na teoria subjetiva, que tem que ver se tem dolo ou se tem culpa, ele vai responder independentemente de culpa ou de dolo. Veja como que é uma situação que pode causar um prejuízo muito grande para o administrador. Veja, ele vai responder independentemente de culpa ou de dolo. Então ele praticou um ato, não tinha poder para poder fazê-lo. Esse ato causou prejuízo. Precisa de verificar se teve culpa ou dolo? Não. Conduta, né? É uma conduta objetiva, é uma responsabilidade objetiva, né? Tem uma conduta e tem prejuízo. Não precisa nem de verificar se teve dolo ou se teve culpa. Nós estamos diante da chamada teoria dos atos ultravires. Veja, olha, perceba quanto isso é importante, né? O administrador, em outras palavras, dito de outra forma, o administrador que age sem que tenha poderes, ele desobedece. E ele desobedecendo, ele viola o dever de obediência, que é mais um dever daqueles que nós elencamos, dever de obediência. O administrador deve agir única e exclusivamente ali nos estritos poderes conferidos pela lei ou pelo estatuto. Ele violando isso, esse dever de obediência, então, ele está causando prejuízo. E ele causando esse prejuízo, tem que ter o prejuízo, como nós vimos, ele vai responder. Mas vai responder de forma objetiva, olha, e essa é a palavrinha. Ele responde de forma objetiva. E ao responder de forma objetiva, então, esse administrador, ao responder de forma objetiva, não tem nem que necessidade de verificar se ele praticou o ato de forma culposa, o ato foi praticado de forma culposa, o ato foi culposo, ou ele praticou o ato de forma dolosa. Não tem necessidade se teve culpa ou se houve dolo. Ok? Né? Cuidado com isso daí. Ó. Então, o artigo 158 traz para nós teoria subjetiva, tem que verificar se houve culpa ou dolo. 58.1, 158.1, 158.1. Já o artigo 158.2, não há a necessidade de verificar se houve culpa ou dolo, né? Então, mais uma vez aqui, ó, artigo 158, inciso 1º, se foi aí dentro dos poderes e atribuições, teoria intravires, tem que verificar se teve culpa ou dolo. Se foi sem poder, com violação à lei ou estatuto, não tinha poder, então, para poder realizar, nós temos aí, então, teoria dos atos ultravires. Não há necessidade de verificar se houve culpa ou dolo. Mas salientando que, se o administrador age de forma regular de gestão, né? Sim, o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em ato de virtude, em virtude de ato regular de gestão. Mas responde intravires, ultravires. Intravires subjetivo, culpa ou dolo, né? Ultravires, não há necessidade de culpa ou dolo. Ok? Né? Então, essa é uma situação importante. Outra situação importante também que eu vou trabalhar com os senhores no texto aqui também. Se nós tivermos aí a administração sendo realizada em conjunta, se existirem vários administradores, imaginemos que nós tenhamos vários diretores.
né? E esses diretores, cada um desses diretores podem realizar os atos de forma isolada. Compete um administrador, ou se é necessidade que se tenha que a manifestação de todos os administradores, não importa. O que importa é, se tratando de administradores, eles são solidariamente responsáveis pelos atos que praticarem. Então, eu quero dizer o seguinte, ora, se existir mais de um administrador, esses administradores tornam-se solidariamente responsáveis pelos atos que forem praticados. Isso quer dizer que há uma solidariedade entre eles. Isso quer dizer também que um administrador deve fiscalizar outro administrador. Isso se mostra muito importante, porque na ausência dessa fiscalização, perceba, há uma violação ao dever de diligência, ele está sendo negligente, ele está deixando isso para lá, então ele acaba respondendo. Então, se há administração em conjunto, ou se nós tenhamos vários administradores, um administrador deve fiscalizar o que o outro está fazendo, porque todos os administradores respondem, né? Vamos ver isso aqui, eu trago isso também para vocês aqui no texto, tá? Só localizar aqui rapidinho, né? Ó, a Lei 6.404 estabelece que a responsabilidade dos administradores é solidária. Assim como tratar de administração coletiva, os gestores devem realizar uma vigilância mútua para que não sofram sanções advindas da prática de outrem. Portanto, o que se percebe é que eles são estados a zelar pelo cumprimento dos deveres legais e contratuais, né, no que tange não apenas aos próprios atos, como também aos demais integrantes dos órgãos de administração. Ok? Tranquilo? Então, essa é uma situação bem peculiar. Outra situação também, senhores, que nós temos que trabalhar é o que se refere aqui, ó, à ação de responsabilidade. Tá? A ação de responsabilidade é essa que é trazida aqui para os senhores também. Tá? A ação de responsabilidade que é essa também que é trazida para os senhores aqui, ó, no nosso texto. Artigo 159 da nossa lei estabelece que se faz necessário para o ajuizamento de ação de responsabilidade. Então vamos ver isso aqui em conjunto. Artigo 159 em face da sua importância, né? E só para que nós tenhamos aqui a ideia, falta só verificar também a responsabilidade penal dos administradores. E aí, claro, nós partimos já para o final da nossa aula, né? Mas vamos entender isso aqui, eu preciso do auxílio dos senhores então. Agora, artigo 159 da nossa lei, ação de responsabilidade, né? Quero deixar claro aqui a seguinte situação, perceba aqui comigo, acompanhe aqui comigo agora, a ação de responsabilidade. Inegável também que quem sofre determinado ato e vai ajuizar uma ação, e pode eventualmente ajuizar uma ação contra uma sociedade, o fará normalmente contra a sociedade. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, ó, vou esclarecer isso bem aqui, eu acho que me fiz um pouco confuso. Imagina a seguinte situação, determinada pessoa tem o nome negativado de forma indevida por uma instituição financeira. Inegável que quem incluiu o nome daquela pessoa de forma indevida, daquela instituição financeira, foi lá um preposto, um funcionário, ou o próprio administrador. Mas para aquele que teve o nome negativado de forma indevida, não importa quem praticou aquele ato internamente naquela sociedade, se tinha ou não tinha poderes para poder fazê-lo, não importa, né? Importa que aquela pessoa quer reparação do seu dano. Então imagine, eu tive meu nome negativado de forma indevida, eu vou ajuizar a ação contra aquela sociedade que me causou aquele prejuízo. E aí depois, essa sociedade é que se ela vai verificar se há ou não o interesse de promover uma ação de responsabilidade contra esses administradores ou para quem quer que seja que tenha realizado aquele ato. Quer deixar isso bem claro. Então quem vai arcar com o prejuízo perante o consumidor, prejuízo para aquela pessoa que foi lesada, claro, de forma inegável é a sociedade. Se nós estamos diante de uma sociedade anônima, quem vai arcar com esse prejuízo, sem sombra de dúvidas, é a sociedade anônima. Depois é que essa sociedade anônima vai verificar se vai ajuizar determinada ação de responsabilidade com quem tenha praticado esse ato. No caso aqui agora, nós vamos ver a ação de responsabilidade nesse aspecto. A sociedade, né, claro,
ajuizando aí eventual ação de responsabilidade. Nesse primeiro momento a gente vai ver isso, a sociedade ajuizando uma ação de responsabilidade contra os administradores. Quer seja porque o administrador agiu com dolo ou com culpa, ou quer seja que o administrador agiu sem poder para poder fazê-lo, ou, né, ou melhor dizendo, não é uma situação de ato regular de gestão. Vamos lá? Isso está trazido para a gente lá no artigo 159 da nossa lei. Olha, ação de responsabilidade compete à companhia, e aí vem a importância, ó. Compete à companhia. A companhia vai ajuizar a ação mediante prévia deliberação da Assembleia Geral. Assembleia Geral, órgão instância máxima da companhia regularizada pelos sócios. Os sócios se reúnem e votam. Então, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, promover a ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Ao patrimônio de quem? Da companhia. Então, a companhia, mediante autorização da Assembleia dos Sócios, vai ajuizar a ação contra o administrador, claro, que tenha cometido as falhas do artigo 158 e que não tenha agido de forma em ato regular de gestão. Então, vai ajuizar a ação. Parágrafo 1º. Causou prejuízo para a companhia, patrimônio da companhia. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral Ordinária, se prevista na ordem do dia, ou se for consequência direta de assunto nela incluído na Assembleia Geral Extraordinária. Em face da relevância dessa sociedade, da ajuizamento da ação, os sócios vão se reunir de forma extraordinariamente ou na Assembleia Ordinária. Nós teremos a oportunidade de estudar, reunião dos sócios, vai tomar essa decisão. O administrador, mas fato é, nós vamos ver essa situação bem aqui ainda. O artigo 132 da nossa lei nos diz que compete à Assembleia prestar contas e destituir os administradores. Então a gente vai trabalhar isso bem. Tá? O que eu quero dizer é que tem que ter uma Assembleia Geral realizada para que se possa aí averiguar se vai ajuizar a ação ou não contra aquele administrador. Tá? Só para não deixar aqui, ó, sem falar, artigo 132 da nossa lei trata o seguinte: ó, anualmente, nos 4 primeiros meses, vai realizar uma assembleia para, né, tomar conta dos administradores, examinar, discutir demonstrações financeiras, deliberar sobre o lucro, eleger os administradores membros do Conselho Fiscal, aprovar a correção monetária. Nós vamos trabalhar com isso então. Mas agora, nós estamos aqui no artigo 159, responsabilidade. Então, a Assembleia tem que ser feita uma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária para aprovar que a companhia, os sócios, então, ajuizam uma ação contra o administrador, ação de responsabilidade em face dos prejuízos causados ao patrimônio. O administrador ou os administradores contra os quais deve ser proposta a ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma Assembleia. Eles não podem mais, claro, exercer a administração daquela sociedade. Então, eles estão impedidos e contra eles serão realizadas aí. Contra eles nós teremos aí a nomeação de outros administradores. Olha a importância do parágrafo 3º. Ó. Qualquer acionista, mesmo que seja um acionista, poderá promover a ação, se ela não for proposta no prazo de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral autorizou, a Assembleia Geral substituiu os administradores, mas ninguém ajuizou a ação. Quem pode ajuizar a ação? Qualquer acionista. Em nome de quem? Da companhia. Tá? Se a Assembleia deliberar por não promover a ação, a Assembleia tem que autorizar, ajuizar a ação. Ela não quer. Veja, os acionistas decidiram que não é o caso de ajuizar a ação de responsabilidade. Se a Assembleia deliberar sobre a não promover a ação, poderá a ação ser proposta por acionista que representem pelo menos, acionista ou acionistas, no plural, que representem pelo menos 5% do todo do capital social. Não é de ações com direito a voto, é do todo. Se o capital social é de 100 milhões de reais, pelo menos 5% do capital social de 5 milhões de reais. Ok? Então, mesmo que a Assembleia não queira,
acionista ou acionistas que têm 5% podem decidir sobre ajuizar aquela ação. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo até o limite daqueles resultados, de todas as despesas que tiverem incorrido, inclusive correção monetária, juros dos dispêndios realizados. Né? Então, olha, os resultados da ação são da companhia. Os resultados da ação promovida por acionistas ou acionista, né, deferem-se à companhia, mas até o limite daqueles resultados, né, deverá ser ressarcido eles, o acionista ou acionistas, as despesas que tiverem incorrido, juros, correção e dispêndios realizados. O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido que esse agiu de boa fé e visando o interesse da companhia. Olha, vamos lá? Ação de responsabilidade pelos prejuízos causados pela companhia. Mas vamos lembrar do artigo 158? Em virtude de ato regular de gestão, não responde. Né? Então, se o administrador agiu de boa fé e visou os interesses da companhia, pode o juiz entender que não há responsabilidade do administrador. E, finalmente, mesmo que tenha ação da companhia contra o administrador, a ação prevista nesse artigo, mesmo que tenha ação da companhia contra o administrador, não exclui, né, que terceiros ou acionistas prejudicados, também ajuizem atos contra ações próprias contra o administrador. Então, ele pode responder contra terceiros e acionistas prejudicados, tá? E também pode responder, né, aí dentro dos limites do artigo 158 pelos que ele causar. Contra a companhia, pode ajuizar a ação e terceiros prejudicados, tá? Outra situação, né, só lembrando, olha, aquilo que eu tinha dito no artigo 158, os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos. Lembrando que a solidariedade ela não se presume, ela vem de lei ou de contrato. Então tá aqui, ó. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento de deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal, ainda que pelo estatuto esses deveres não caibam a todos eles, né? Responde solidariamente também com o administrador, quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outro, e concorrer para o ato de violação da lei ou do estatuto. Ok? Muito bom. Então, essa responsabilidade aí é importante destacar. Outra situação importante também, ó, o administrador não é responsável por atos ilícitos de outro administrador, salvo se com ele for conveniente, negligente em descobri-los ou se tem conhecimento, deixar de agir para a sua própria prática. Por isso que eles vão responder de forma solidariamente. Exime da responsabilidade, olha a importância que estava esquecendo e é tão importante. Exime-se da responsabilidade administrador, dissidente, aquele que votou contrário, que não concorda, que faça consignar a sua divergência em ata de reunião do órgão de administração. Então, para ele não responder de forma solidária lá, ó, ele tem que colocar lá os motivos pelos quais ele não concorda. Ou não sendo possível, dando ciência imediata por escrito ao órgão de administração, no Conselho Fiscal, sem funcionamento ou Assembleia Geral. Ele tem que avisar a todos do que está acontecendo. Tranquilo? Ótimo. E agora sim, para que nós possamos terminar, né? Responsabilidade penal dos administradores. É claro que quando nós falamos em responsabilidade penal dos administradores, é lógico que nós temos que ter tipo penal próprio, né? Então, nós temos que ter aí, ó, tipo penal
próprio. Então, a lei, por exemplo, a lei de falência vai trazer lá os prejuízos causados, né? Então, se os administradores causarem condutas tipificadas como crime em face do exercício da sua atividade, estão sujeitos à punição com penas, inclusive privativa de liberdade. A tipificação dos crimes e a responsabilidade do administrador no âmbito penal não está prevista apenas no Código Penal brasileiro, mas em legislações que tratam de matéria específica. Crimes contra a ordem tributária, ambiental, falimentares, concorrência desleal, contra a ordem econômica e crimes de relação de consumo. Agora, o que é importante aqui na parte final, ó, a solidariedade, né? Nós vimos aqui no artigo 158, parágrafo 2º, os administradores são solidariamente responsáveis. Essa solidariedade aqui é somente no âmbito civil, né? Ela não vai acontecer essa solidariedade, claro, na matéria de direito penal, porque o administrador somente vai responder quando praticar ato, né, com a conduta de outro administrador, ainda que objetivamente não tenha jurídico para evitá-lo. Não tem como ele responder. Ele só vai preencher mesmo, né, aí pelo princípio da culpabilidade penal, né, princípio lá da culpabilidade, é necessário que ele tenha praticado o próprio ato. Então, a previsão lá do artigo 158, que possibilita o administrador responder civilmente por atos ilícitos praticados pelo administrador, quando for conveniente, negligenciar, descobri-los ou tendo conhecimento, deixa de agir para impedir a prática, né? Uma vez que a culpabilidade não vai se aplicar aqui no direito penal. Uma vez que o princípio da culpabilidade, o administrador somente responde quando praticar ato, somente quando ele praticar ato. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, senhores, de forma geral, aí tivemos a oportunidade de verificar os deveres e obrigações dos administradores, né? Deveres e obrigações dos administradores e principalmente a ação de responsabilidade. Essa responsabilidade tanto no âmbito cívico quanto no âmbito penal, claro, né? E vimos aí os principais deveres desses administradores. Claro que eles vão responder. Responde perante a companhia, responde perante terceiro. Importante destacar a teoria dos atos ultravíeros, artigo 158, inciso 2º. Os administradores, quando praticarem sem ter poder para poder fazê-lo, na lei ou no estatuto, respondem independentemente de dolo ou de culpa. Ok? Né? Então, de forma geral, senhores, essa aí foi nossa aula sobre direitos e obrigações dos nossos administradores. Um abraço e até os nossos próximos encontros. Obrigado.